Qual é o processo de tomada de decisão para fazer um trade? Qual é a parte zero? Isso aqui é literalmente o trade na parte zero. São perguntas que você tem que se fazer antes de ter uma decisão de entrar ou não em uma determinada operação. Primeiro ponto é você saber o que você quer acumular. Você quer acumular dinheiro ou você quer acumular mais Bitcoin? Porque dentro da corretora você tem a possibilidade de ter o seu saldo em dólares, reais ou qualquer outra coisa, ou em Bitcoin. Então qual é a sua meta? Você quer acumular Bitcoin ou você quer acumular dinheiro? Esse é o primeiro ponto que você deve se fazer, porque dependendo do que qual é o seu alvo, né? Se eu quero ganhar mais dinheiro ou se eu quero ganhar mais Bitcoin, você vai determinar a moeda com que você vai operar. Por acaso, se você quer ganhar mais Bitcoin, você vai operar. E aí, por acaso, eu quero acumular mais Bitcoin. Então você vai ver as moedas com pares em Bitcoin. Por exemplo, LTC, BTC. Você vai ver as moedas que estão num par contra Bitcoin, que tem uma probabilidade de valorização. E aí você muda para Litecoin e depois volta para Bitcoin. Porque quando você voltar para Bitcoin, você vai ter ganho mais Bitcoin em percentual. Então a primeira decisão é essa, é saber o que eu quero acumular. Bom, nesse caso então eu quero acumular dólares. O que eu faço? Eu pego aqui um par de uma moeda contra dólares, por exemplo, LTC ou USD, e aí eu faço a minha análise em cima dela. Qual vai ser o meu alvo? O que eu quero de alvo nessa moeda? Essa moeda hoje está custando, por exemplo, 150 dólares e o meu alvo nela é 400 dólares. Bom, se o meu alvo é 400 dólares, eu estou querendo buscar mais do que o dobro do que a moeda custa hoje, eu não posso querer botar algum tipo de stop loss ou alguma ferramenta para travar esse tipo de operação, porque o meu alvo é muito longe. Então, para a moeda chegar nesse alvo que eu estou querendo, já que ele é muito longe, ela vai ter uma volatilidade. E volatilidade não é igual a risco. Então a gente tem uma coisa de que a volatilidade, as pessoas ficam com medo da volatilidade, com medo da gente ver algo caindo, mas volatilidade não é igual a risco. A gente tem que saber quais são os itens de que vão provavelmente levar essa moeda a um determinado alvo. Então essas são as primeiras perguntas que você tem que se fazer. E se eu quero ter uma possibilidade de ganhar 250 em uma moeda, claro que eu tenho que ver provavelmente essa moeda desvalorizando no caminho até chegar lá, porque você não vai comprar um item agora, uma moeda agora a 150 e amanhã ou depois ela já começar a valorizar direto para os 400. A gente vai ter uma volatilidade no meio do caminho, a gente vai ter uma certa montanha-russa porque o seu alvo é muito longe. Mas se você me falar, estou comprando uma moeda agora a 150 e o meu alvo dela é 160. Então tem uma grande chance de você, em alguns minutos, você atingir esse seu alvo. Por quê? Porque o seu alvo está muito mais próximo. Então, sempre que a gente quiser buscar algum determinado retorno, a gente está abrindo uma porta para o risco. Quanto mais retorno, mais volatilidade eu vou ter no meio do caminho. Então, maior a probabilidade de ver esse ativo sendo desvalorizado no caminho até chegar a esse meu ponto que eu quero e estou em busca. Então a gente tem que sempre determinar o seu alvo junto com o seu risco, né? E saber que a volatilidade não é de fato igual a risco. E a gente tem que ter a nossa estratégia. A gente vai aprender ao longo desses módulos várias estratégias para a gente conseguir montar esses tipos de operações, mas é só para a gente ter na cabeça de que se eu estou buscando uma valorização de 3, 4, 5 vezes em um determinado ativo, eu vou ver uma volatilidade negativa e isso não vai impedir de que esse ativo chegue aonde eu quero. E a gente vai de acordo com as tendências, surfando essas ondas para obter retornos. Então esse é mais o ponto zero do trade e agora a gente já vai começar a se aprofundar na tendência, como as tendências funcionam de fato na prática, para a gente começar a entender esses movimentos de mercado e saber como de fato funciona você montar uma estrutura de trade em cima de uma determinada moeda.